Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus bem forte. Vai chover sobre a tua vida bênçãos sem medidas, amém? Diga aí para quem está do seu lado, diga, te prepara. Vai chover muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se ele recebeu, ele vai dizer eu recebo. E ele vai aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia. Queridos, abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler alguns versículos. Nós vamos meditar nesse texto hoje de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon-Tamar, isso é, em En-Gedi. Alarmado, em outras versões diz com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Você pode dizer amém? Baseado nesse versículo 12, o tema da ministração que eu quero compartilhar com a igreja hoje é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Esse é o tema da ministração nessa noite. Nesse texto que nós acabamos de ler, de 2 Crônicas, nós vemos Josafá, um bom rei de Judá, um rei fiel e temente a Deus, passando por uma situação na qual ele não sabia o que fazer. A Bíblia relata aqui nesse capítulo 20, que num certo dia, de uma forma totalmente inesperada, esse rei chamado Josafá, ele recebeu uma notícia amedrontadora. A notícia é que estava indo em sua direção um exército enorme, os moabitas, os amonitas e os meunitas, com uma missão, a missão de destruí-lo. 3 exércitos haviam se unido e eles estavam completamente obstinados a completar a sua missão de destruir o reino de Josafá, de destruir todo o seu povo. E sem tempo para reagir, sem recursos para resistir essa grande multidão de inimigos, Josafá, ele encontrava numa situação que ele não sabia o que fazer. A realidade desse rei era essa: ele não sabia o que fazer. Sabe, aplicando essa palavra para as nossas vidas, quantas vezes nós nos deparamos diante de situações tão difíceis que também nós chegamos a dizer: eu não sei o que fazer. Quantas vezes nós passamos por situações em nossas vidas que nós chegamos a declarar: eu não sei o que fazer. E é por isso que eu te pergunto nessa noite: o que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando você está perdido, quando você está confuso, quando você está com medo, quando você não tem ideia para onde ir? O que fazer quando você está cercado por uma circunstância muito difícil? O que fazer quando você não tem mais o controle de uma situação? O que fazer quando você está com um problema enorme e você não vê uma saída, você não vê uma solução? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Meditando nesse texto, o Espírito Santo, ele me trouxe algumas respostas. E quem quer aprender, diga amém. Quem quer aprender o que fazer quando você não souber o que fazer, diga amém. Você está no lugar certo e você vai aprender hoje com a palavra de Deus. E aprendendo aqui com o rei Josafá, quando você não souber o que fazer, aprenda algo nessa noite. Em primeiro lugar, ore.
Em primeiro lugar, ore. No versículo 3, projeta para nós o versículo 3. Versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 5: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e versículo 6: e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Quando Josafá, queridos, ele não sabia o que fazer, a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus em oração. Quando Josafá não sabia o que fazer, a primeira coisa que esse rei faz é consultar o Senhor em oração, é proclamar um jejum. A primeira coisa que ele faz é agir numa situação espiritual, é buscar espiritualmente. Ele decide orar, ele decide abrir um jejum. Observe que diante de uma notícia ruim, diante da adversidade, diante de um grande problema, diante de algo impossível, exatamente quando ele não sabia o que fazer, a primeira coisa que ele pensa em fazer, a primeira coisa que ele decide fazer é orar. Josafá, ele decide orar porque ele reconhecia que Deus era soberano. Josafá, ele decide orar porque ele sabia que na mão de Deus existe poder e força. Josafá decide orar porque ele sabia que ninguém poderia resistir ao poder de Deus. Tem alguém nessa casa me entendendo? Diga glória a Deus. Deixa eu te dizer algo nessa noite, querido. Quando você não souber o que fazer, não use a oração como teu último recurso. Quando você não achar uma saída, quando você não achar uma solução, não usa a oração como teu último recurso. Quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração, consulte aquele que sabe todas as coisas. Quando você não souber o que fazer, em primeiro lugar, busque o socorro daquele que pode te socorrer. Se você está entendendo essa palavra, diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, diz: ei, não sabe o que fazer, ora. Diz para o outro: ei, não sabe o que fazer, ora. Diz para ele: jejua. Diz para ele: a vitória é tua, meu irmão. Ei, querido, a oração é a chave da vitória. Quer vencer? Quer alcançar um milagre? Quer ser vencedor? Pastor, o que é passo de fé? Você está durante 7 quartas-feiras orando, clamando, consultando ao Senhor. Sabe por que você alcança milagre? Sabe por que você alcança vitória? É porque você ora a Deus. É porque você fala com aquele que pode mover os céus ao teu favor. No dia que perguntarem para você qual foi o segredo, você vai dizer: foi a oração. Qual foi o segredo? Você vai dizer: é porque eu coloquei meu joelho no chão, eu clamei aquele que pode todas as coisas. Amém, querido? A oração é a chave da vitória. A oração é a porta. A oração, nós aprendemos aqui com esse rei, a oração é a primeira coisa que nós precisamos pensar em fazer. Tem momentos que nós não sabemos o que fazer, e é exatamente nesse momento que você vai ter que se lembrar que você vai ter que orar. Quando você não souber o que fazer, a primeira coisa, lembre: eu tenho que orar. Se eu não sei o que fazer, eu tenho que orar, porque aquele que sabe de todas as coisas vai me direcionar. Quem está me entendendo, diga amém. Em segundo lugar, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Qual é a primeira coisa? Diga oração. Diga, repita: diga oração.
Segunda coisa, o que fazer quando não sabemos o que fazer? A resposta está exatamente no versículo 12. Projeta para mim, filha. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, vírgula. Preste bem atenção aqui. Não sabemos o que fazer. Essa é a oração de Josafá. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Mas, porém, contudo, os nossos olhos se voltam para ti. Josafá não sabia o que fazer, mas uma coisa ele garante: eu não vou tirar os meus olhos do Senhor. Josafá não sabia o que fazer, mas uma coisa ele garante: eu não vou tirar os meus olhos de Deus. Em outras palavras, o que o Josafá estava dizendo com isso era: eu posso até não saber o que fazer, mas eu sei para quem eu devo olhar. Eu posso não saber o que fazer, mas eu vou ficar olhando para quem pode me ajudar. Eu até posso não saber como enfrentar, eu até posso não saber como vencer, eu até posso não saber como vai ser, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou ficar olhando para quem pode me socorrer. Se tem alguém me entendendo nessa casa, diga glória a Deus. Josafá, ele não sabia o que fazer, mas ele reconhecia que era para Deus que ele tinha que olhar. Josafá, ele não sabia, mas ele dizia: eu vou olhar para Deus. Talvez você chegou aqui nesse culto e você está passando por uma situação que você tem dito: Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Senhor, eu já não sei mais o que eu faço. Eu não tenho mais força para lutar. Talvez você esteja dizendo exatamente como Josafá: eu não tenho força. Eu já não tenho mais força, Deus. Eu já lutei, eu já tentei, eu já fiz. Eu me sinto fraca diante dessa situação. Deus, eu não sei mais o que eu faço. Deus, eu não sei mais o que eu falo. Sabe aquelas situações que você diz para Deus: eu já não sei mais o que eu falo. Eu já não sei mais o que eu faço. Nada do que eu falar vai ser suficiente. Nada do que eu fizer vai ser suficiente. Deus, os meus recursos, eles não são suficientes. Deus, as minhas estratégias não são suficientes. Não importa se eu tenho um exército, não importa o que eu faça, eu não sei, Senhor. Querido, deixa eu te dizer algo nessa noite. Independente da situação que você esteja passando, não tira os teus olhos do Senhor. Independente da luta que você esteja passando, não tira os teus olhos do Pai. Não tira os teus olhos dos céus. Não tira os teus olhos de lá, porque de lá é que vem o teu socorro. Eu olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Sabe, nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor quando nós estamos enfrentando lutas, batalhas, quando vem a afronta. Sabe por quê? Nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, porque todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós enfraquecemos na fé. Todas as vezes que nós tiramos o nosso olhar da palavra, a nossa fé é enfraquecida. Todas as vezes que nós tiramos os olhos do Senhor, nós ficamos completamente perdidos. Quer se sentir perdido? Tira os teus olhos de Deus. Quer se sentir perdido sem saber para onde ir? Tira os teus olhos de Deus. Quando você olha para Deus, você sabe para onde ir. Quando você olha para Deus, você sabe o que falar. Quando você olha para Deus, você sabe o que fazer. Quando você olha para Deus, você vê uma saída. Todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós desanimamos. Todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós nos desesperamos.
Todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós afundamos. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. No momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afundou. E é exatamente isso que acontece. Às vezes nós estamos caminhando sobre as águas, e de repente nós olhamos para os ventos, nós tiramos por um segundo, por um minuto os nossos olhos do Senhor, e nós começamos a afundar. Começam a vir os questionamentos: será? Será? Todas as vezes que você tirar os teus olhos de Deus, a dúvida vai bater na porta do teu coração. Todas as vezes que você tirar os olhos do Senhor, a incredulidade vai bater na porta do teu coração. Todas as vezes que você tirar os teus olhos de Deus, você vai começar a crer que não vai dar certo. Quando a gente tira os nossos olhos do Senhor, nós cremos no contrário. É hora de nós fixarmos os nossos olhos em Deus. É hora de nós colocarmos os nossos olhos nele, mesmo não sabendo o que fazer. Josafá, ele decidiu olhar para Deus. Josafá disse: eu posso até não saber o que fazer, mas eu vou continuar olhando para Deus. Eu não vou ficar olhando as notícias ruins. Eu não vou ficar olhando o exército que vem contra mim. Eu vou colocar os meus olhos no Senhor. E sabe por que Josafá ele decide isso, querido? Porque quem olha para Deus consegue enxergar a grandeza de Deus. Diante da grandeza de Deus, aquele problema que para você é tão grande vai se tornar pequeno. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por que muitas vezes você enxerga o teu problema muito grande? É porque você está olhando muito para ele. Comece a olhar para Deus, e você vai começar a olhar a grandeza de Deus. E quando você vê a grandeza de Deus, você vai olhar para o problema e vai dizer: você é tão pequeno diante de Deus. Você é tão pequeno diante do meu Deus. Você parece impossível, mas Ele pode todas as coisas. Quem está me entendendo, diga amém. Se você olhar para Deus, você vai parar de dizer que as tuas lutas são grandes demais. Se você olhar para Deus, você vai começar a parar de dizer que os teus problemas são enormes demais. Porque enorme mesmo é a grandeza de Deus na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Como o rei Josafá, ainda que você não saiba o que fazer, olhe para o Senhor. Quando você olha para Deus, a tua fé é ativada. Quando você olha para a palavra, você tem forças para enfrentar o exército enorme. Quando você olha para Deus, você tem esperança. Quando você olha para Deus, você encontra motivos para você não desistir. Nessa noite eu quero te dar um motivo para você não desistir. Deus está contigo. Deus é por ti. Deus vai agir na tua causa. Quem pode dizer glória a Deus? E para encerrar, eu quero dizer para você: quando você não souber o que fazer, não olhe para baixo, olhe para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. Você pode dizer glória a Deus? Quando você não souber o que fazer, não olhe para trás, porque é para frente que se anda e para o alto que se olha. Não olhe para trás, porque é para frente que você tem que andar, e é para o alto que você tem que olhar. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Fica de pé nessa noite com muita fé. Só quem está olhando para Deus, só quem, assim como o rei Josafá, vai decidir orar e buscar e clamar ao Senhor. Cadê você que está do segundo ao sétimo passo de fé? Levante sua mão. Isso, faz um sinal aí para Deus, diga: Senhor, estou aqui. Olhe para o céu agora, olhe para o alto agora. Diga: Senhor, eu continuo olhando para Ti. Isso. Vai colocando diante de Deus, vai colocando diante de Deus o motivo de você estar dando passos de fé. Nesse momento, você que está do segundo ao sétimo passo de fé, você pode dizer para Deus o motivo de você estar dando o passo de fé. Como o rei Josafá, começa agora a orar. Como o rei Josafá, começa agora a clamar. Como o rei Josafá, começa agora a dizer para ele: Senhor, me socorre.
E cadê você que está diante de um problema muito grande e você não sabe o que fazer? A primeira coisa que eu te digo é orar. Vem hoje começar o teu passo de fé. Você que quer começar um passo de fé hoje, vem até o altar do Senhor começar o teu passo de fé. Você que quer recomeçar, você também pode vir até o altar do Senhor. Você que quer fazer um outro passo de fé, pastora, já concluí. Vem fazer o teu passo de fé. Pastora, eu não tenho algo por mim, mas você tem um familiar. Você tem um amigo para quem você deve orar. Vem orar pelo amigo. Vem orar por alguém da tua casa. Vem bem aqui na frente. Vem começar o teu passo de fé. Você pode vir começar o teu passo de fé. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos nesse momento. Vai ativando a tua fé. Vai ativando o teu coração.